O meio ambiente, né, que fica lá depois da Amazônia, quer dizer, isso é brincadeira, não fica depois da Amazônia, fica bem aqui. Ele é sempre colocado em segundo plano, meio como um assunto meio café com leite, né? Eu preciso pagar minha conta de luz, por que eu preciso cuidar do meio ambiente? Pô, pera aí, eu tenho que trabalhar, tenho que alimentar meus filhos, ainda quer vir me falar de meio ambiente, né? Mas eu acho que há uma inversão aí de valores, que eu acho que o meio ambiente ele não é luxo, ele é condição básica para você pagar as contas da escola do seu filho, para você ter comida, para você ter saúde, é a condição básica. Então, por exemplo, agora a gente está fazendo uma campanha, que é a campanha da Pé, para um sonho de reflorestar o Brasil. É uma campanha crowdfunding, então é uma convocação, uma campanha de mobilização mesmo para as pessoas. E essa campanha não é uma campanha apenas de reflorestar o Brasil, que tem muitos, que é importantíssimo, né, contra o aquecimento global, enfim, pela água, né? Imagina, as capitais brasileiras, as principais capitais brasileiras hoje vivem crises hídricas, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Recife, Curitiba, Belo Horizonte, está todo mundo né, num país que sempre foi conhecido pela abundância das águas. A gente está vivendo uma coisa muito maluca. Mas, além disso, essa campanha, eu acredito que ela está promovendo economia, está promovendo saúde, está promovendo educação. É dentro dessa relação entre o meio ambiente, enfim, entre a natureza e a nossa vida prática que ela acontece. Que, por exemplo, se você tiver, imagina a Baía de Guanabara, por exemplo, limpa. Eu não tenho dúvida que a violência no Rio de Janeiro ia cair. Porque ia ter uma qualidade de vida para 10, 15 milhões de pessoas no Grande Rio, para poder ir à praia em Magé, ou ia poder ir à praia em Duque de Caxias, ou na praia de Ramos, ou na Kelson. Enfim, isso ia gerar uma qualidade de vida e uma segurança para todo mundo, porque ia desestressar a cidade. Ou mesmo você pensar, beleza, Praia de Botafogo, coisa mais Zona Sul, Praia de Botafogo ou Praia do Flamengo. Se a Praia de Botafogo fosse limpa, a valorização dos imóveis naquele lugar ia ser uma loucura. Imagina, ir na Praia de Botafogo, talvez seja a praia mais bonita do mundo. Então, isso é economia, isso não é, gente, vamos cuidar dos peixinhos que estão ali. Também vamos cuidar dos peixinhos, que é uma coisa maravilhosa e divina. Mas é pensar na parte de economia. Você pensar em limpeza, né, a manutenção da água e tratamento de esgotos, como é que a gente vai pensar, né, não sujar as águas, é você pensar que milhares de crianças, de pessoas não vão ficar doentes. E milhares de pessoas não vão ficar doentes e vão perder a escola e vão virar o que é a grande massa do Brasil, que é uma massa ainda derrapando no que se os economistas quiserem, né? Eu também gosto muito de falar de economia porque é a linguagem que manda no mundo hoje é que todo mundo entenda. Então, se a gente quer continuar com uma população que derrapa na produtividade, para falar em economês, a gente vai continuar nessa situação de um meio ambiente degradado. Se você quiser uma escola boa, com saúde, pessoas inteligentes, produtivas e com desempenho de inteligência, de tudo, a gente tem que pensar em meio ambiente. Não dá para pensar isso como uma coisa separada do nosso dia a dia. O meio ambiente parece uma coisa depois da Amazônia, né? Tem a Amazônia e depois, ainda mais longe ainda, está o meio ambiente, né? Mas tem uma frase que eu gosto muito, que eu ouvi até do Eduardo Viveiro de Castro, mas acho que a frase não é dele, mas ele que me falou e eu gostei muito, né? Que a terra não é nossa, nós somos da terra. O reflorestar parece uma coisa tão trabalhosa e difícil, né? E aí quando você olha a situação do mundo, fala, caralho, não vai ter jeito, isso tudo não tem mais jeito. E de fato talvez não tenha, eu não sei, né? Assim, não sei se a gente vai conseguir como humanidade dar jeito
para onde a gente levou o planeta, mas a vida na Terra e mesmo a natureza ela é muito generosa, muito generosa. Se você pensar que hoje o planeta produz quase 2 vezes a quantidade de alimentos que a gente consome, você vê que de fato o planeta é muito generoso. E quando a gente trouxe esse pensamento para a nossa campanha de reflorestamento da PE Reflorestar o Brasil, um dado chamou muita atenção da gente, é que em 10 anos a Mata Atlântica já se regenera. Se você plantar uma área, o que a gente está fazendo agora com a campanha, e voltar ali dali a 10 anos, você vai ter uma floresta. Então, isso significa o quê? Que eu posso mudar a cara do Brasil, que você pode mudar a cara do Brasil, que todos podemos mudar a cara do Brasil. Por exemplo, se o estado de São Paulo, ou mesmo o Rio, mas o estado de São Paulo, que vive ainda essa crise hídrica tão forte, plantasse as árvores que precisam ser plantadas nas suas nascentes, daqui a 10 anos esse assunto estava vencido. 10 anos resolveria. Então o fato é, a nossa geração, a sua, qualquer geração, pode mudar a cara do Brasil e pode mudar o mundo.